Chegou ao fim mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e vamos analisar os 3 jogos que eu já havia selecionado na análise pré-jogo, que era Palmeiras e Vasco, Flamengo e Internacional e Botafogo e Bahia. Sim, eu sei que teve mais jogos interessantes, como por exemplo Galo e Santos, pela inauguração da Arena MRV, toda a atmosfera da torcida do Atlético, ansiedade, etc. E também Grêmio e Cruzeiro, por se tratar de dois gigantes do futebol brasileiro também. Mas eu preferi selecionar esses 3 jogos por uma questão também de tabela, por uma questão de briga pelo título, emocional, situação de técnico, etc. Então, a começar por Flamengo e Internacional. Quem olha o Flamengo hoje jogar, cara, é uma mistura de pena com uma grande frustração. Pena, eu digo pelo seguinte, por quem gosta de futebol, tá? Essa é a questão de ter pena nesse sentido que eu tô falando. Por quê? Porque o Flamengo com o orçamento que tem, um Flamengo com o poderio que tem, jogar tão abaixo quanto pode é uma maneira completamente frustrante, tá? Se tratando do jogo, o Internacional foi com o time reserva e como eu havia falado na análise pré-jogo, o Inter fez questão de tornar o jogo menor do que ele poderia. Mas por uma questão muito óbvia, porque o Inter vai decidir a vaga da Libertadores para a semifinal terça-feira contra o Bolívar. Então, tinha que ter todos os seus titulares em perfeito estado para conseguir avançar de fase. E o Inter foi tanto com o time reserva, o Kudê escalou tanto o time reserva, que o Kehler foi o titular. Não foi o goleiro Rocher, né, o titular da seleção uruguaia. Foi o Kehler, sim, o goleiro que estava sendo contestado pela torcida do Internacional por atuações pífias. Tanto que o John, quando chegou emprestado pelo Santos, tomou a vaga de titular dele. Então o Inter ele foi com o time completamente reserva e, pasme, não foi ameaçado. Eu sei que as estatísticas mostram que o Flamengo chutou algumas vezes no gol, mas foram chutes assim completamente esporádicos. O Flamengo teve uma grande chance no jogo, que foi com o Luiz Araújo. Em exceção do Flamengo, que não se pode dizer que o Flamengo foi com o time titular, por quê? Porque o Flamengo não tem um time titular. Esse é o Flamengo do São Paulo. O São Paulo é um Flamengo completamente uma incógnita, a gente não sabe qual é a escalação do Flamengo, a gente não sabe nem qual a maneira de jogar do Flamengo. O Flamengo terminou o jogo com 59% de posse de bola, mas você via no primeiro tempo um time completamente perdido, que depende de uma individualidade do Arrascaeta ou de um Everton Ribeiro para conseguir achar um coelho da cartola. O Bruno Henrique é o titular absoluto, mas você vê que a atuação do coletivo tá tão ruim que inibe a capacidade individual dos jogadores. Gabigol não tá mais conseguindo ser o mesmo, Bruno Henrique não tá conseguindo ser o mesmo de alguns jogos atrás, com isso o coletivo todo não funciona. O Flamengo até que começa o jogo tentando impor alguma pressão, mas o Inter rapidamente já entende o jogo, já consegue inibir as ações do Flamengo, só jogando com o Luiz Adriano à frente, tá bom? E o Flamengo, ele tentando construir sua jogada pelos lados, tentando fazer o chamado U, né, que muitos analistas usam, que é girar a bola de um lado para o outro, mas não estava conseguindo êxito. Não estava conseguindo achar o Bruno Henrique em velocidade, porque a bola estava tão mal distribuída e o Flamengo estava tão mal distribuindo dentro de campo que o Bruno Henrique não conseguia fazer um contra um e o Arrascaeta saiu machucado ainda no primeiro tempo por dor muscular. Outro que saiu machucado também, que também mudou a partida, foi o Luiz Araújo. O Luiz Araújo estava bem, ele ficou numa chance cara a cara ali com o Kehler, mas ele não conseguiu ter êxito, né? Ele poderia ter rolado pro Gabigol, pro Flamengo poder abrir o placar. E essa foi a única grande chance do Flamengo em todo o jogo. Sim, o Internacional jogou para se defender, teve menos posse, diferente dos outros times do Cudê, que a gente está acostumado a ver grande posse de bola, mas esse jogo não teve. É difícil, porque é um Flamengo que pega a bola. O Flamengo normalmente tem mais posse de bola que seus adversários, diferente quando pega o Fluminense, né? Porque quando o Fluminense ele enfrenta o Fluminense costuma ter mais posse de bola. Mas o Flamengo ele é um time que necessita ter a bola em construção. Quando você joga o Ayrton Lucas e você joga o Bruno Henrique do mesmo lado, os dois acabam batendo cabeça. Então por isso que por imposição o Felipe Luiz nesse time ele precisa entrar. Mas aí você já tem uma questão da idade, não tem a mesma intensidade e não tem um encaixe coletivo. O Flamengo terminou o jogo com o Léo Pereira armando o time. Então tem muitas coisas erradas. O Internacional fez o seu jogo para conseguir inibir o Flamengo, não foi ameaçado e se tivesse mais um pouquinho de capricho poderia ter saído com a vitória. Essa foi a pífia atuação do Flamengo, que está sendo cogitado inclusive até do São Paulo de poder sair. Palmeiras e Vasco foi um jogo
que no primeiro tempo não teve tanta emoção assim. O Vasco, pra minha surpresa, tá? O Vasco ele tá jogando muito mais do que deveria tá jogando no restante do campeonato, tá? O Vasco ele tá jogando bem, ele entende o papel tático, ele entende as suas ações, e ele inclusive chegou a abrir o placar com golaço com o Paulinho. Mas um time muito tático, um time muito bem estabelecido dentro de campo, não quer dizer que vai ganhar do Palmeiras embalado. Era o Palmeiras completamente titular, tá? A escalação completamente titular. Em exceção do Zé Rafael, que saiu porque ele estava suspenso, né? Então jogou o Richard Rios no lugar dele. Era o Palmeiras completamente titular, com Dudu, Rony e Arthur no ataque, tá? Diferente do time que enfrentou o Deportivo Pereira, que o Abel colocou o Mike na ponta. É um Palmeiras que teve mais a bola, teve 60% de posse de bola no primeiro tempo, tentou atacar, mas você via que o Vasco, quando ele chegava com perigo. Então ele conseguia chegar pelos lados através dos seus cruzamentos. E os cruzamentos, inclusive, que os atacantes conseguiam ganhar do Murilo ali na altura, né? Porque os atacantes do Vasco também são altos. Então conseguiam disputar bem com os zagueiros do Palmeiras. Porém, aquela bola que foi magistral ali no gol do Vasco abrindo o placar, infelizmente foi impedimento. E o Vasco, a partir daí, começou a perder fôlego. O Palmeiras começou a tomar conta mais ainda da partida, jogando muito pelos lados ali, acabou perdendo o Dudu por lesão, mas você viu o papel tático importante do Dudu. O Dudu ele não estava jogando como espetado ponta esquerda, ele estava recuando um pouco para poder armar o time e esticando a bola em velocidade ou para o Rony ou para o Arthur. Isso deu muito certo, tá? Inclusive o Arthur ele teve grandes chances cara a cara, o Rony teve algumas situações também. No segundo tempo já com o Breno Lopes, o Palmeiras ele muda um pouco a sua configuração, então quem passa a atuar como um cara um pouco mais recuado é o Arthur, tá bom? Então o Arthur ele passa a jogar um pouquinho mais recuado, vindo pelo meio, para dar corredor para o Mike poder passar. E com isso o Palmeiras ele foi sufocando, mas ainda o Vasco não conseguiu criar chances como conseguiu criar na primeira etapa. Marcou um golaço com o Rafael Veiga de falta. Mas foi um jogo assim que, no como um todo, foi sem emoção, tá? Foi um jogo praticamente protocolar do Palmeiras. Não sofreu tanto, mas o Vasco ele mostra uma curva de crescimento, tá? O Vasco, nesse momento, ele mostra uma curva que ele pode sim sair da zona do rebaixamento. Ele conseguiu criar algumas dificuldades para o Palmeiras, resistiu quanto podia, tanto que tomou o gol só na segunda etapa, e foi um gol de falta, não foi um gol com bola rolando, e ele mostra sim que ele pode sair da zona do rebaixamento, tá? Apesar da sua derrota, ele foi beneficiado com a derrota de Santos e Bahia. Então, de olho nesse time do Vasco, que ele tá melhorando muito. Botafogo e Bahia. Bom, quem olha o placar de 3-0 vê que pensa assim, foi um jogo fácil. Não, não foi um jogo fácil, tá? O Bahia ele teve mais situações de gols e ele não foi eficiente, tá? Por quê? Um por conta da baixa pontaria dos seus atacantes, outro por conta do Lucas Perry, tá? E não só o Lucas Perry, como os zagueiros do Botafogo também. Você via que eles se jogavam na bola, tá? Eles se jogavam na frente do gol. Quando viam que a bola poderia passar pelo Lucas Perry, eles se atiravam. Então você via que o Bahia ele tinha uma grande quantidade de chutes bloqueados também. Diferente do Botafogo. O Botafogo ele conseguiu fazer os seus dois primeiros gols nos primeiros minutos de cada etapa. Então, com 1 minuto e meio, 2 minutos, o Diego Costa conseguiu fazer o gol, uma bola sobrada assim para ele. Depois o toque, se eu não me engano, foi do Everaldo ou do Sá. Não tô lembrado, mas uma bela assistência pro Diego Costa, ficou sozinho, ele e o goleiro. E na segunda etapa ele conseguiu fazer o gol de cabeça, subindo sozinho, sem marcação. Então, é um Botafogo que as estatísticas já mostram que o Botafogo é um dos times que conseguem marcar mais rápido, tá? No Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele é letal. Ele é um time que não precisa tanto da bola. Eu vi na transmissão do Premier, o comentarista falando, nossa, o Botafogo tá com pouca posse de bola, etc. Mas o Botafogo não é um time que fica muito com a posse de bola. Desde o tempo do Luiz Castro. No tempo do Luiz Castro, o Botafogo tinha a média de 45% de posse. Significa que ele sempre ficou menos com a bola que o adversário. É que ele sabe muito bem o que ele faz a partir do momento que ele rouba a bola.
Ele rouba a bola, ele consegue atacar pelos lados, fazer cruzamentos muito bem feitos, ou ele consegue sair em três por contra-ataque, tendo o seu atacante central abrindo o corredor pelos lados e chegando pelo chão também. O Botafogo não é uma equipe que só fica cruzando. Ele chega muito bem pelo chão, ele chega muito bem pelos lados, ele sabe muito bem o que ele faz, e com isso ele conseguiu aproveitar as situações. Tá vivendo um grandíssimo momento, inclusive o seu goleiro, que poderia ter sido convocado para a seleção brasileira, porém sofreu muitas sinalizações do Bahia, tá? Então 3-0 foi um placar assim mentiroso. O Bahia, assim como o Vasco, ele também mostra uma curva de evolução. Se o Bahia conseguir ter um pouco mais de êxito nas suas sinalizações, ele não corre risco de chance de cair, tá? Se ele conseguir manter essas atuações, ele não corre risco de cair. Tá, então ele conta inclusive com a sorte de Coritiba perdendo, de Santos perdendo, e ele pode sim acabar se desgarrando. Aqui hoje não teve uma melhor sorte, conta com o Botafogo também iluminado, que consegue fazer o seu gol muito rápido, tá? Pressionando muito bem a marcação, às vezes recuando sua linha por várias partes, para conseguir esticar uma bola e todo mundo sabendo o que fazer. Esse é o Botafogo que está muito encaminhado pelo título. Eu não vejo ninguém tirando o título do Botafogo, mesmo o Palmeiras conseguindo vencer os seus jogos. O Botafogo está muito concentrado, então acho que o Botafogo ele consegue o título do Campeonato Brasileiro. Essa foi a análise dos 3 jogos que eu vi, que eu resolvi pincelar ali para a gente poder discutir isso, tá? Deixa aqui nos comentários a sua visão, o que é que você teve da visão dos 3 jogos, se você conseguiu ver também, pra gente conseguir debater isso, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!